Oi, sou a professora Ana Catarina, de Análise Linguística e Literatura. Eu sou a professora Rafaela Nóbrega, de Artes. Tudo bem com vocês? Bom, nós vamos conversar um pouquinho sobre a transição da modernidade para a pós-modernidade. E aí, Rafaela, o que você teria a dizer para a gente? O que muda radicalmente da modernidade para a pós-modernidade em relação às artes? Em relação às artes, na pós-modernidade, o artista está liberto a experimentar e a refletir sobre a sociedade, cada vez mais profundo e buscando a interação dessas novas técnicas e formas de se fazer arte. Essa liberdade também vai estar, acredito que, nos discursos da literatura. Afinal, Ana, é um novo mundo que se apresenta a partir da Segunda Guerra Mundial, porque é preciso a gente contextualizar a pós-modernidade como uma grande mudança que se dá ali a partir da Segunda Guerra, né? A sociedade, ela modifica por completo, são novas relações entre o seio familiar, entre a sociedade, no quesito da política, da terceira revolução industrial. Então, são novas necessidades que esse homem pós-moderno vai ter em relação ao homem moderno. Bom, na literatura, ali pelos anos 50 aproximadamente, a gente tem um movimento chamado concretismo, que é um movimento que rompe, de fato, com muitas das propostas ali anteriores que eram da modernidade. Então, a palavra, ela vai assumir posições completamente diferentes. Ela vai assumir como se ela fosse um objeto. E esse objeto eu posso posicionar na página do jeito que eu quiser. Eu posso ler o poema do jeito que eu quiser. Eu posso ler na diagonal, eu posso ler de baixo para cima, eu posso ler de cima para baixo, eu posso não querer ler. E a gente chega, inclusive, ao extremo de ter poemas sem a palavra, em que a palavra é secundária. Ela está ali numa legenda, mas a poesia é em forma de imagem. Essa imagem, será que seria uma espécie de quadro, Rafaela? Sim, a literatura, na pós-modernidade, ela vai ainda mais se aproximar das artes visuais e das artes no geral. A gente vai ter a palavra literária no teatro, a gente vai ter a partir do concretismo, nós vamos ter essa construção, né, onde vai ter a simetria, o objeto aqui, ele não necessariamente precisa ser único, né? A obra, ela vai superar o objeto. O que vai estar aqui presente é a necessidade de fazer quem está consumindo a obra de arte ou a literatura, né, o texto literário, pensar, refletir. A grande palavra de ordem aqui na pós-modernidade é o pensamento, é o conceito, tá? E também quebrar com o tradicional. Eu não preciso mais ter uma obra bela, né? Eu não preciso mais ter nem sequer uma obra. Eu posso ter apenas o conceito do que vem a ser a mensagem que eu quero passar, tá certo? Eu não vou ter a luz na escuridão, eu vou ter a escuridão buscando a luz. Exato, Ana. E para entender essa obra de arte que vai surgir, né, esse texto literário, esse homem tem que estar ali, ó, inserido no que está acontecendo na sociedade que ele se encontra, tá, gente? Por isso que a contemporaneidade, que é a pós-modernidade, ela se torna complexa muitas vezes, tá? Outra necessidade que a gente percebe é romper com o museu, com a estrutura de apresentação dessas obras. Elas saem da estrutura museológica e vão ser feitas em qualquer área. O artista, ele vai contestar a própria arte, né? O próprio sistema artístico. Talvez por essa razão, na literatura, a pós-modernidade, ela traga de volta a crônica, porque a crônica é o olhar para o cotidiano. E esse olhar para o cotidiano é um olhar preciso para o agora, para aquele que está ali diante de você. Vai também acontecer na literatura muitas temáticas relacionadas à violência, relacionadas às minorias sociais, relacionadas ao sentimento, mas não mais o amor trazido como ideal, e sim o amor real. Não o príncipe, né, que vem do sapo. Ana, e tem aquela questão também, né,
do contexto das produções industriais, né? O controle da massa, o consumo exagerado, né? E eles vão trabalhando isso de uma forma muito irreverente. Isso acontece na literatura também, essa irreverência de falar dos processos de massificação culturais? Sim, inclusive retirando muitas vezes o verbo. Eu faço uma espécie de flash cinematográfico, eu jogo ali palavras, essas palavras como objetos de consumo para esse leitor que pode abraçar ou não a ideia. E nas artes também tem uma linguagem muito informal. Isso vai acontecer na literatura, essa informalidade? Vai, inclusive com palavrões, com gírias completamente desconhecidas, né? Tem um escritor, por exemplo, chamado Rubem Fonseca, que eu sempre digo que ou você o ama ou você o odeia, porque ele vai a fundo, ele vai desnudar a alma do ser humano. E ele vai fazer isso por meio da temática da violência. E o que a gente também vai perceber muito na literatura é que ela vai se aproximar de uma linguagem cinematográfica. A violência também está muito em evidência no cinema, o Quentin Tarantino é um nome que traz isso daí, e a literatura vai ali caminhando também nesse viés dessa violência, do texto jornalístico. Isso. E as críticas sociais, né, Ana? A gente percebe movimentos como o cinema neorrealista, que surge na Itália, incentivando, né, o cinema novo brasileiro de Galobé Rocha e mostrando toda a panorâmica da crítica social brasileira, né, daquele Brasil que precisava ser mostrado, o Brasil das necessidades sociais, né, e que não haviam políticas públicas. A gente percebe que é um período na pós-modernidade onde há uma construção muito grande em cima de revelar realmente aquela realidade cotidiana, né? A gente tem isso muito claro, principalmente no contexto brasileiro, que nos anos 60 a gente vai ter ali aquelas amargas da ditadura militar. E aí a gente vai ter todas as questões políticas, né, todas essas questões de crítica mesmo à política local e também a necessidade de mostrar o Brasil. E aí a gente vai ter um movimento de contracultura, né, que é o tropicalismo, que vai trazer para a gente aí toda uma linguagem ainda mais brasileira, mas ao mesmo tempo de contracultura, né, rompendo de vez com tudo aquilo que era padrão tradicional. E que bebe também na fonte da literatura, porque vai resgatar o movimento de antropofagia do Oswald de Andrade lá da época da Semana de Arte Moderna. Vamos deglutir o que vem de fora, as diversas misturas, e vamos dar a essa mistura uma identidade brasileira, essa nova identidade, uma identidade experimental. Mas que não nega as influências de fora. Sim. Eles vão utilizar instrumentos, no caso do tropicalismo quanto música, né? Caetano, Gil, que a gente tanto escuta e conhece. Nós vamos ter instrumentos musicais adentrando, novas invenções musicais, apropriação da cultura popular brasileira, das raízes culturais. E isso lembra aquela musiquinha, né? Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá. A bossa com a palhoça é pura antropofagia. Fazendo toda a conexão que a gente precisa para entender a pós-modernidade. E é onde a gente está. Então, pessoal, fica ligado para as próximas dicas de arte e literatura.